Já estamos de volta aqui no nosso canal Bela Roseli. Vamos falar sobre a matéria de movimentos sociais 1. Começo falando sobre o contratualismo de Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que a gente vai ceder a nossa liberdade, alguns dos nossos direitos naturais, por assim dizer, para poder viver em sociedade, para poder termos uma constituição, uma lei que vá nos regir. Também foi citado o estado de natureza. Esse estado de natureza é como os primitivos viviam. Nós podemos falar também sobre o jurisnaturalismo, que é justamente pertinente aos direitos naturais. Na aula também foi citado Epícoro, do ano de 1998, que ele vai fazer uma abordagem sobre o que consiste esse contratualismo, esses direitos que a gente cede para poder viver em sociedade e também sobre os direitos naturais que constam dentro da nossa Constituição. Um desses direitos que é natural porque ele vem muito antes da Constituição é o direito da gente ter uma casa, né, o direito de ir e vir, né, o direito de ter uma convivência sadia com o próximo. Nós podemos citar também Santo Agostinho, que ele diz que o Estado ele é bom porque ele gera aquela sequência de regras, de normas do bem viver, para que as pessoas se adaptem, para que quando chegue no reino de Deus, já tenha uma concepção dessa vivência, dessas regras, né? Porque se na terra tem regras, avalie no céu, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre Hegel. Hegel, ele fala do Estado como sendo uma dimensão ética, que é quem resolve tudo e traz aquela perspectiva da emancipação. Karl Marx, não muito distante de Hegel, ele se inspira em Hegel e ele fala, né, a partir do Hegel, a perspectiva do jogo do poder que o Estado traz, né? Essa característica camuflada do governo. Então, Karl Marx, ele vai ser diferente de Hegel quando ele toca no assunto da sociedade civil, certo? Então, nós podemos dizer que a luta de classes, ela surge quando o Estado ele vai privilegiar o capital, o dinheiro ou a classe que é mais rica, que está em ascensão, e se esquece dos mais humildes. Isso aí vai gerar a luta de classes. E então, Karl Marx ele vai questionar a emancipação. A aula inteira foi falando sobre emancipação, mas espera aí, o que é que vem a ser emancipação? A emancipação, pelo que eu perguntei e recebi a resposta, é a capacidade de ter a independência, a capacidade de se autorrepresentar, de haver essa liberdade. E é justamente isso que Karl Marx ele fica se questionando. Será que é possível, dentro de um Estado, você ter essa emancipação, essa independência, essa capacidade de se autorrepresentar, essa liberdade? Nem sempre, né? Porque nós somos sufocados. O Estado ele tem um mecanismo dele de repressão, que é justamente a polícia, né? E entre outros fatores, né? Que você só pode fazer determinadas coisas porque tem dentro da Constituição que você pode fazer aquilo, né? Nós podemos citar também o capital monopolista do século XX, que é justamente a perspectiva do expansionismo, buscar novos mercados. Nós podemos falar também sobre Tocqueville, do ano de 1986, que ele fala da igualdade, o exercício dessa democracia, que através da luta dos movimentos sociais, eles vão visar buscar essa democracia, essa igualdade, essa fraternidade, essa perspectiva de ver as classes que são mais vulneráveis, certo? Nós podemos citar também que busca a questão da justiça social, também trazer esse exercício dessa democracia para que haja essa igualdade. Podemos citar o Plano Marshall, que foi lá pelo ano de 1967, trouxe o quê? Trouxe o desenvolvimento estatal. Naquele período houve também muito desemprego, fome. Eles também visavam com esse welfare states, né? Erradicar ou pelo menos diminuir, né, essas taxas de desemprego, de fome, diminuir essa questão das carências que havia dentro da perspectiva do trabalho, que era antigamente, se sofria um acidente de trabalho, ficava por isso mesmo, então trouxeram alguns benefícios para dentro da área do trabalho, né?
Também começaram a atuar na carência habitacional, nas faltas nas escolas, a incapacidade física, que passou a ser uma lei, que as empresas têm que contratar as pessoas com deficiência, certo? Podemos citar também o golpe do ano de 1964, que traz consigo, no decorrer dessas décadas, mais para frente, grandes perdas. Por quê? Porque no ano de 1980 é chamado de a década perdida, porque nós vemos que o crescimento econômico ele cai, né, de 1970, que era em torno de 8%, para apenas 2% no ano de 1980. No ano de 1984, começam a surgir grandes mobilizações, a gente pode citar a CUT, a gente pode citar o MST, né, e muitos outros que surgiram a partir dessa década. Então, eu não teria assim tanto como década perdida, por assim dizer. Mas durante esse período, de 1970 a 1980, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que trouxe grande retração econômica, não só para os países desenvolvidos, mas para os subdesenvolvidos também. Lá no Rio de Janeiro, houve a mobilização de 1,5 milhões, né, de brasileiros. Essa mobilização nacional foi por uma emenda, que foi justamente o direito de ter um presidente. Naquela época, teve quem? Tancredo Neves. E Tancredo Neves morre. Quem assume é o Sarney. E ele sobe ao poder no ano de 1985 com a Assembleia. E então, Sarney ele traz a Constituição em 1967, que estava devastada diante das transformações nacionais e mundiais. E aí surgem os direitos humanos, trazendo a emancipação, né? E também transformando aquela perspectiva de crimes de tortura não iam ser vistos com bons olhos, né? Daí surge a perspectiva da anistia também. No ano de 1988, sobe em ascensão o neoliberalismo, justamente com Fernando Collor de Mello, e se consolidou de verdade no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, que ele chegou até mesmo a vetar a LOAS, e aí distorceu o seguro-desemprego e também controlou as políticas sociais. E aí a LOAS vai ser revista por Itamar Franco e abriu fronteiras para o desmonte dos direitos sociais. E aí os primeiros 4 governos geraram mudanças profundas nas políticas públicas. E com isso a gente pode dizer que dentro da nossa sociedade atual tem-se uma aparente liberdade, mas não é exatamente essa liberdade que a gente pensa. Tudo aquilo que a gente pode fazer, só podemos fazer de verdade porque está constando na Constituição, né? E aquela perspectiva, não é mencionado aqui, mas eu gostaria de deixar um dizer de um livro muito interessante, que é o Leviatã, né? E no livro O Leviatã é citado o seguinte: será que realmente vale a pena você ceder a sua liberdade para uma pessoa só tomar de conta? E se essa pessoa for ruim, o que é que ela pode fazer com a sua vida, com o seu destino, né? Se o lobo, ele é lobo do homem, né? E outra coisa, eu gostaria de deixar o dito, né, os dizeres de Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Eles pensavam o seguinte: se você viver sobre o governo de uma pessoa é tão bom assim, então por que é que todo mundo quer matar o rei, não é verdade? Se você viver numa sociedade tão repleta de leis dessa forma, que diz ter uma emancipação, se não é tão democrático assim, então por que é que muitas pessoas criticam tanto assim essa democracia? São coisas a se pensar. E com isso eu termino aqui a unidade 1 de movimentos sociais. Aqui é Bela Roseli e vocês já sabem, né? Querer é poder sim. Até a nossa próxima edição.